Amém, irmão? A graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que você está? Quero dizer para você que nós chegamos aqui hoje para trazer para você uma palavra abençoada. Eu me chamo Ronaldo e venho acompanhar dois irmãos aqui preciosos, né? Meu irmão Leomar. A graça e a paz do Senhor Jesus. Né? O meu irmão Cleiton. Graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Trazemos aqui para você hoje uma palavra poderosa que ela se chama Rompendo os Obstáculos para Alcançar o Destino segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu sei que todos nós temos grandes obstáculos na vida. E eu fico pensando assim, quão precioso é Deus, né? Que Ele tem preparado caminhos para nós. E quando nós nascemos, nós vivemos inúmeras experiências. Sabe, Eliomar, você vive coisas boas, coisas ruins, passa por situações constrangedoras, difíceis, e às vezes nós não compreendemos o porquê disso. Não entendemos o porquê disso. Você lembra de Jesus? Quando Jesus nasceu? O que os pais de Jesus faziam? Corria, fugia para um lado. Corria, fugia para outro. Né? Herodes queria matar as crianças. Aí tinha lá que pegar o Jesus e fugir para outro lado. Tudo isso faz parte de um propósito. Né? Eu estou aqui com a palavra com os irmãos e você às vezes passa por problemas familiares, pais ausentes, pais com problemas de vício, né? Bebida, drogas. Você às vezes não é criado pelos seus pais. Né? E às vezes você se pergunta, que situação é essa da minha vida? Por que eu passo por isso? Como que eu cheguei a essa situação de vida? Até parece, às vezes as pessoas dizem assim, Deus esqueceu de mim. Já pensou assim uma vez? Todos nós já pensamos um dia nisso, né? Deus esqueceu de mim. Nossa, como que pode? Né? Eu não sou filho. Às vezes nós falamos, você é filho. E nós cremos nisso. Aí você fala, mas estou passando por uma situação tão ruim, tão mal, de traição, de perdas. Né? E acredite, creia, esses ataques, eles não são acaso, esses problemas não são acaso, e pelo contrário, quero que você compreenda uma coisa. O diabo, ele sabe muito bem onde Deus quer te levar. Ele sabe onde Deus quer te levar. Ele sabe levar o propósito de Deus para a sua vida desde o tempo, do momento que você nasceu. Jesus, quando era criança, o diabo queria destruir ele através de Herodes. Você acredita? As pessoas no momento presente não sabiam disso. As pessoas no momento presente, elas não imaginavam o porquê daquele menino, aquela criança, tão assim, inofensiva, trazia tanto medo e risco às pessoas e eles fugiam com ele. E Herodes queria destruir as crianças. O diabo sabe. Ele sabe que Deus tem um plano para a sua vida. E aí o diabo ele se levanta sabendo disso, tentando impedir que você chegue até isso. Vamos falar disso hoje. Eu quero convidar o Eliomar para compartilhar conosco aqui agora um pouco disso mais. Fala para nós, Eliomar. Fala para nós aí. Amém. Amados irmãos, é necessário que eu tenha um entendimento, assim como você entenda, que você é prioridade, propriedade de Cristo. Né? No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte, que você é raça eleita, nação santa, escolhida do Senhor, sabe? E quando você toma a decisão de entregar sua vida para Cristo, então, isso quer dizer o quê? Que o Senhor marcou a sua vida, sabe? E ele, com a sua própria voz, ele diz, você é meu, o Senhor toma você para Ele, sabe? E isso é muito bênção, isso é maravilhoso, isso é lindo de se, sabe? Quando você tem entendimento disso, de que você pertence ao Senhor, isso é motivo de alegria, sabe? Mas isso também é um desafio, gera um desafio, sabe? Porque agora você se tornou um alvo claro do inimigo, sabe? Agora o maligno, ele vai fazer de tudo, ele vai tentar te cercar de todas as formas para tentar impedir você de chegar naquilo que Deus projetou para a sua vida. Porque o Senhor tem grandes sonhos para você, Ele tem grandes projetos para a sua vida. Entenda, a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor,
Agora você tem um novo nível de fé para exercer, sabe? E quando nós percebemos isso, nós tomamos conhecimento dessa verdade, então o inimigo começa a trabalhar, fazer hora extra, trabalhar 48 horas por dia, no intuito de impedir você de avançar, de impedir você de crescer. Temos como exemplo Davi. Davi era só um menino, quando ele não era ninguém especial. Ele era um zelador de ovelhas, sabe? Ele era um pastor de ovelhas, e ele não era visto como, nem pelos seus próprios familiares, como alguém que fosse relevante. Olha, e ele também não tinha essa preocupação, sabe? O próprio pai não entendia o porquê dele ser ungido. Era alguém que foi esnobado pelos próprios irmãos. Era só um menino, era mais franzininho da casa, não era um homem de guerra como seus irmãos, não era grande, não era robusto. Mas o inimigo, ele consegue ver coisas a seu respeito que você mesmo não consegue ver sobre si. E essa mesma coisa ele viu em Davi, sabe? E assim como ele vê os projetos de Deus, que Deus selou você, ele vai tentar te paralisar de todas as formas. Com Davi não foi diferente, sabe? Quando ele olha, ele vê que em você há alguém que, como Davi, é um destruidor de gigantes, sabe? Amados, você precisa compreender que em meio às muitas dificuldades que você enfrentou situações que não faziam sentido na sua vida, quando se levantaram oposições, quando pessoas, às vezes, dentro da sua própria família se colocou contra você. Entenda, era tudo um projeto de Satanás, tentando paralisar a sua vida, tentando paralisar o seu agir. Porque você estava agora, por pertencer a Deus, você está agindo agora em favor daquilo que Deus projetou para você. Porque o caminho que o Senhor trilhou para você é um caminho de vitória, é um caminho de bênção, um caminho de sucesso, sabe? Um bom emprego, uma vida saudável, família feliz, um casamento abençoado, filhos abençoados. Esse é o projeto do Senhor para a sua vida. Mas o inimigo, de todas as formas, ele trabalha, ele tenta impedir você de chegar nessa realidade que foi projetada pelo Senhor na sua vida, sabe? Você não compreende, mas o inimigo está vendo a posição de grandeza que Deus te colocou. Amém? Sabe? Creia nisso, sabe? É necessário que você entenda quanto Deus te ama, sabe? Ronaldo, você consegue explicar para a gente, trazer para nós aqui o porquê Deus, qual o projeto de Deus, o porquê dele insistir conosco? Você falando isso aqui, eu estou pensando a palavra de Pedro, né? Pedro diz: vós sois nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Então o Senhor já está declarando aqui em Pedro uma confirmação que ele disse a Moisés lá em Êxodo. Olha que interessante ver Deus falar isso, né? E vendo essa história, eu lembro aqui que temos que entender, irmãos, Deus não desiste de nós. É como João diz lá no capítulo 15, né? Não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu. Aleluia. Não foi você que decidiu por Deus, Deus decidiu por você. Né? Então, existe uma passagem em Marcos capítulo 5 que fala do endemoniado de Gadá. E a Bíblia mostra para nós que esse moço, ele passou por uma situação muito constrangedora na vida dele. Ele foi tajado como um louco. As pessoas não conseguiam prender ele em prisões, meu irmão. O endemoniado de Gadá, o gadareno, ele ficou preso lá no cemitério, porque as pessoas levaram ele na prisão, ele não conseguia, quebrava os grilhões, levaram para lá e prenderam ele lá no cemitério. É incrível quantos de nós hoje se encontra em uma posição de morto, um vivo no meio dos mortos. Já imaginou isso? Que dentro de você hoje pode estar vivendo esse tipo de vida, rejeitado pela família, tajado como incapaz, louco, colocado de lado. O endemoniado foi colocado de lado. Você vai ver nessa história que Jesus, ele está em um lugar e ele diz assim: eu quero passar para o outro lado do lago. Mas os discípulos, eles pegam um barco e vão atravessar.
Na travessia, acontece uma tempestade. A tempestade, em si, ela parece como algo ocasional, vamos dizer assim. Parece por acaso. Deu uma tempestade lá. Jesus estava dormindo no barco. Vocês conhecem a história. E ele estava dormindo. E aí, eles chamaram ele veio e disse para a tempestade, aquieta-te, calma. Ele acalma a tempestade. E aí, o que acontece? Eles chegam do outro lado. Quando chegam do outro lado, sabe quem que eles encontram? Quem que é o personagem que eles encontram? Quem que eles encontram? O endemoniado. O endemoniado se depara com Jesus. E ele fala assim, tenho eu contigo? Vieste antes do tempo? E o Senhor mostra para ele que não é antes do tempo, que esse é o tempo para ele. E o Senhor fala para os espíritos malignos, sai dele. Glória a Deus. Sai dele. Você está entendendo? Que as circunstâncias tentaram mostrar para esse rapaz que ele não era nada. Que não havia propósito. Entenda, o diabo lançou até uma tempestade no trajeto de Jesus para impedir que Deus chegasse até aquele moço. Para tentar impedir que Deus chegasse até ele, irmão. Mas o propósito de Deus não muda. Não há tempo, não há estação, não há causa humana. Não há levante do inimigo que impeça que Deus chegue até você para cumprir o propósito dele na sua vida. Ele não desiste de você, ele te escolheu. Ele te escolheu. Então, esse rapaz se depara com Jesus. Deixa eu contar a maior. A partir deste ato, Jesus pega o barco e volta. Quando Jesus pega o barco para voltar, ele fala, Senhor, deixa eu ir contigo. Ué, um cara que era acorrentado como endemoniado, agora deixa eu ir contigo. E o Senhor fala para ele, não, fique aí. E vai dizer, diga às pessoas quão grande obra Deus fez na sua vida. E ele passou então a trazer um testemunho de vida, por ter se encontrado com Cristo e ter tido a vida transformada. Vou te explicar uma coisa para você. Há um propósito de Deus para a sua vida. Para a minha vida, para a sua vida, para a sua vida. E não há circunstância gerada por força nenhuma, espiritual, natural, física, que impeça que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Eu digo para você uma coisa. Esse cara teve um encontro com Cristo. E nada impediu que isso acontecesse na vida dele, que ele fosse transformado. Acredite, Deus tem um propósito. Amém. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus não quer saber o passado. Jesus não quer saber a qual situação que você ia até ali. Jesus quer dizer para ele uma coisa. Você está liberto. Aleluia. Eu sou contigo. Sabe, meu amado? Glória a Deus. Explica para nós, como é que, porque eu queria entender mais aqui. Como é que é, meu amado, essa questão? Deus, ele luta para que nós possamos voltar a Ele. Como é que nós sermos resgatados? Como é? Na verdade, Ronaldo, Cleiton, amados, há na verdade uma luta que é travada desde o momento que você é gerado no ventre da sua mãe, sabe? Mas essa luta, ela não é sua. Ela não é sua. Há uma luta pelo seu futuro. O que eu estou querendo que você entenda é que essa luta, ela é travada nas regiões celestiais, sabe? É uma luta travada pela sua vida. Uma luta que Deus luta por você. Sabe, amados? Eu quero relatar aqui um breve trecho da história da minha vida. Em uma dada ocasião da minha meninice, a gente era muito peralta e juntei ali mais um bando de colega e a gente foi descer um rio, sabe? Na cidade onde a gente morava. E nós fomos descer o rio. Não tínhamos boia, não tínhamos braceletes desses que você vê em piscinas, não tinha nada disso. Sabe? Era tudo muito rústico. Então nós conseguimos um tronco na beira do rio, um galho de uma árvore podre, e nós saímos ali com aquele galho flutuando, todo mundo, cerca de umas 8 crianças, sabe? Pendurada nesse galho. E esse galho rolou. Eu não sabia nadar. Eu não sabia nadar. Olha, amados, quando eu digo para você que Deus luta por você, Ele nesse dia, eu vi Ele lutando por mim. Sabe? Porque eu me desgarrei daquele tronco e eu vi esse tronco na superfície da água e eu me afundando. Sabe? Eu não sei de que jeito eu voltei para esse tronco. Mas eu abracei ele, não deixei ele rolar mais.
Sabe? Eu vi Deus lutando pela minha vida, assim como Ele luta pela sua até hoje. Desde a sua geração no ventre da sua mãe, desde o seu nascimento, sabe? O inimigo, como nós já dissemos antes, ele está sempre tentando tirar você do propósito, sabe? Ele tentou me tirar do propósito que Deus tem para a minha vida, assim como Ele tem para a sua. Lá naquele dia, sabe? Eu vi a mão de Deus me sustentando, eu vi a mão de Deus me agarrando e me trazendo de volta à superfície. Sabe, amados? É necessário que você creia que o Senhor está lutando por você. Sabe? É uma batalha que é travada. Mas essa luta não é sua, é Deus que está lutando por você. O inimigo pode enviar tempestades contra a sua vida, assim como foi enviada essa tempestade que tentou impedir Jesus de chegar até o Gadareno. Sabe? Ele pode enviar essas tempestades. Mas essa oposição, esse tipo de oposição, que parece ser grande demais. Muitas lutas podem vir para a sua vida e vão parecer ser grandes, sabe? Mas Deus, nosso Deus, Ele é maior do que toda luta. Ele é maior do que qualquer luta que venha a ser travada por você, contra a sua vida. O inimigo sabe que não pode vencer, mas ele vai tentar. Ele vai tentar. Ele não vai desistir. Não há tempestade tão forte que o nosso Deus não possa acalmar. Não há vento que debaixo da autoridade de Jesus Cristo não possa cessar. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Nosso Deus luta por você. Ele luta por você. É necessário que você exerça a sua parte, que você exerça fé, que você continue crendo, continue clamando ao Senhor. Exerça fé, não reclame, não se queixe, não murmure daquilo que deu errado na sua vida, daquilo que não deu certo. Às vezes um projeto pode ser paralisado, pode ser, mas é momentâneo. Ele não vai ser interrompido, porque Deus projetou para a sua vida. Os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que está no seu coração, aquele desejo de crescer, o desejo de avançar, de conquistar, foi Deus que colocou na sua vida, Deus colocou no seu coração. E os projetos de Deus não são frustrados. Eles não podem ser frustrados. O inimigo não pode paralisar você. Creia nisso. Continue avançando, continue crendo. Continue crendo que o Senhor já executou essa obra na cruz do Calvário. É uma obra consumada. Você precisa se apossar dessa verdade. Você precisa crer com toda a força do seu coração. Não são palavras que nós viemos aqui para endossar a sua vida. São palavras do trono de Deus para que você exerça fé, para que você continue marchando, crendo que nada, nem ninguém pode paralisar os planos de Deus na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. É necessário que você entenda que são diversos adversários. Tem, Ronaldo, algum adversário, sabe? Ou, aliás, os adversários são sinais de portas estão se abrindo para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer. É bom você falar disso, porque você tem que entender isso. Ó. Presta atenção, Cleiton, que eu vou te falar agora. Davi, que o Leomar falou no começo aqui, no princípio, Davi, ele era um jovem que apacentava ovelhas. E só isso, né? Mas um dia, Samuel foi lá e ungiu Davi, ainda jovem. Ele não foi ungido, ele foi levado diretamente para o trono, não. Ele foi ungido lá e continuou pastor de ovelhas. Mas depois disso, olha que interessante isso, depois disso, apareceu o urso, apareceu o leão, entende? Aí depois Davi vai levar uma comida para os seus irmãos na guerra, tem gigante para ele enfrentar, né? Ele desafiando o povo, já há 40 dias. Você também sabe do que eu estou falando. Deixa eu te explicar uma coisa. Você é uma ameaça para o inimigo. Você entende? Então, quando ele vê que Deus está cumprindo na sua vida o propósito dele, ele se levanta de toda forma, meu amor. Porque ele sabe que uma porta vai se abrir. Então, quando você está ali pensando assim, agora você é abençoado, e o caminho é esse, tudo aponta para que o caminho é esse, e de repente começam as coisas a se tornarem difíceis, aí você já quer desanimar, você já quer desistir, porque você pensa que não vai dar certo. Não, pelo contrário, está dando certo. As dificuldades são porque, de fato, existe algum poder das trevas tentando tirar o seu foco.
Davi, o gigante para Davi, não era um desafio difícil, comparado aos desafios que ele tinha enfrentado. O urso, o leão, você entende? As pessoas em volta olhavam Davi a enfrentar o gigante e diziam, é difícil. Mas para ele já não era mais, porque ele já tinha reconhecido que ele era ungido do Senhor, escolhido do Senhor. Eu lembro de Paulo fala assim, o que que fala em Coríntios? Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Paulo está dizendo, há muitos adversários. Não são adversários porque Deus esqueceu de você, mas que se levantaram para que você não chegue até essa porta. É por causa das portas que se abriram. Entende? Quando o inimigo vê que você está progredindo, ele envia tempestade. Ele move algo natural para pedir que você chegue no sobrenatural. Né? As tempestades não podem parar o seu Deus. Não podem parar o seu Deus, o meu Deus, o seu Deus. As tempestades não podem, porque o nosso Deus tem uma autoridade para dizer, te aquieta a tempestade. Aleluia. Há um propósito maior do que você. Eu fico pensando, né? Quando nós permanecemos em fé e seguimos em frente, quando nós chegarmos diante desse favor, não fique triste com aquilo que não deu certo. Você vai chegar onde Deus quer te levar. Você vai chegar. E essa tempestade é um sinal que o Senhor está chegando na margem da praia. Glória a Deus. Lembra da praia do Gadareno? Ele está chegando na margem da praia. Ele vai chegar. Oh, glória. E vai prover. E você vai ter vida vitoriosa. Você vai ter saúde. Você vai ter prosperidade no seu casamento. Você vai ser abençoado. Você já é abençoado por Deus. Sabe? E aí, Deus, Ele te leva aonde você por si só não consegue. Deus levou Davi, onde Davi por si só não conseguia. Davi enfrentou o leão e o urso, mas o gigante ele disse, eu vou em nome do Deus vivo. Você entende? O cara do Gadareno, ele não tinha forças para se libertar da prisão espiritual que existia. Mas o Senhor chegou para ele e falou, está liberto, está curado. O Senhor, Ele tem poder para fazer na sua vida aquilo que você não tem. Basta você acreditar, basta você crer. Você crê, Ele vai fazer. Você acredita, Ele vai fazer. Você acredita, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou sequer pensamos, uma vez que nós cremos. Né, Cleiton? Conversa com nós, Cleiton. Me fala aí, o que é que você tem compreendido disso aqui? Você quer relatar alguma coisa para nós? Irmão, eu tenho uma história para contar aqui, do Nicolás Cruz. Glória a Deus. É um rapaz que ele cresceu numa família grande, com 17 irmãos. Aí, com 3 anos de nascido, a mãe dele foi e consagrou ele a Satanás. Já imaginou você morando numa família desse jeito, com os pais consagrados a Satanás? Aí, com 15 anos, ele foi para Nova York com o irmão dele. Aí, dentro de 6 meses, ele já era um dos líderes. Ele já era um dos líderes da maior gangue de Nova York, violenta. Aí, ele era um dos líderes maiores de Nova York, né? E Deus estava trabalhando na vida dele. Amém. Um dia, ele estava fazendo o serviço dele, né? Sendo líder lá, roubando tudo que era da vida dele. Aí apareceu um pastor, foi em direção a ele. Aí convidou ele para ir no seu culto, né? Para falar sobre a palavra de Deus. Aí ele pegou e ele achou até que era... Tirou sarro do pastor, né? Que não era para ele. Aí combinou, foi tudo para no outro dia, foi no culto dele para quebrar, bagunçar tudo. Aí chegando lá, o pastor falando de Deus, da palavra de Deus, ele chegou lá, não conseguiu fazer o que ele ia fazer. Aí ouvindo sobre a palavra de Deus, sobre o testemunho do pastor dele lá, sobre o amor e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele se sentiu mudado, sentiu aquela paz no coração, sentiu que era tudo diferente para ele. Ele nasceu naquela hora, né? Amém. Aí hoje ele viaja no mundo todo falando com as pessoas sobre o que Deus fez na vida dele. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então você quer dizer então que mesmo que ele não esperava isso, o Senhor veio até ele. Veio até ele. Através do pastor ele foi alcançado. Você está entendendo? E hoje ele é um pregador. Ele tinha tudo para dar errado, né? E hoje, graças a Deus, ele
um pastor e anda no mundão todo, meu Deus, aí, falando sobre o que Deus fez na vida dele. Glória a Deus, hein, cara? Isso mostra que esse homem era um improvável. Assim como eu, assim como você, sabe? Mas isso só vem a provar aquilo que nós já dissemos antes. Que Deus luta por você, que Ele não desiste de você, que Ele tem projetos para você, que Ele desenhou toda a sua história desde antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, sabe? Isso prova que quando Deus predestina você para a vitória, não há impossíveis. Satanás não pode te tocar. As palavras da mãe desse jovem não tiveram poder para manter ele na escravidão, sob o jugo de Satanás. Antes ele foi liberto pela palavra de Deus. Amém? Sabe, você precisa crer nessas verdades. Você precisa crer que você também é salvo, é liberto. Basta você entregar a sua vida ao Senhor. Não é isso, Ronaldo? Pai, glória a Deus, hein? Eu fico pensando assim, qual que é a ferramenta? Acreditar, crer no propósito, crer que Deus tem de fato um propósito para a sua vida. Amém. E você vai romper com esses obstáculos que te impedem de viver uma vida plena e abençoada. Amém. Glória a Deus por isso. Eu convido você hoje a fazer isso sobre a sua vida. Vamos orar em cima disso. Vamos declarar em cima disso. Vamos tomar posse disso. Né? Vamos declarar agora em nome de Jesus todas as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos para orar por você nesse momento. Em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nós declaramos esta palavra sobre as nossas vidas. Nós queremos bendizer teu santo nome, Senhor, e abençoar nossos irmãos. Dizer a Deus que o diabo, mesmo que ele se levante, ele não tem poder. Porque o nosso Deus é poderoso, nosso Deus é glorioso. Eu declaro a bênção sobre a sua casa, mesmo que as circunstâncias hoje apontem, ó Deus, toda a situação de vida, esteja na área da dificuldade, na causa, esteja no campo do impossível. Eu declaro sobre a sua vida a prosperidade dos céus, as bênçãos do Senhor, correntes quebradas, cadeias quebradas, e o Senhor poderosamente operando sobre a sua casa, operando sobre a sua vida, operando sobre o seu lar, manifestando glória sobre o seu lar. Eu declaro em nome de Jesus as bênçãos do Senhor sobre a sua casa. Amém, meu querido? Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Amém, meu amado? Amém. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo com quem você quer abençoar e declara a bênção sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Amém. Glória a Deus.